Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui, e dessa vez com a gestora Dália. É uma das casas aí que eu mais né, que tava ansioso para poder fazer, porque até como investidor de Dália, tenho muitos clientes que eu acabei indicando a gestora, né, devido aos seus resultados incríveis, principalmente com os fundos, assim, todos os fundos performaram bem, né? A gente vai falar um pouquinho aqui com o pessoal de relação com investidores aqui, tá? Tá aqui comigo a Andressa Rocha, tá aqui comigo também o Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre a casa, um pouquinho sobre os fundos. E eles podem começar se apresentando. A Andressa pode começar, depois a gente passa para o Paulo. À minha esquerda aqui é o Rodrigo, vocês já estão acostumados, sócio gestor aqui do nosso escritório, tá? Dispensa apresentações, né, Rodrigo? Então já vamos passar a palavra para a Andressa e depois na sequência o Paulo. Boa, obrigada a todo mundo pela atenção e pelo tempo de vocês aqui em ouvir a gente. Agradeço o convite para participar dessa live aqui com vocês, falar um pouquinho da casa, um pouquinho das estratégias e tirar a dúvida que acho que é a nossa principal ponte, né, com os clientes são vocês, então agradeço a oportunidade. Eu sou a Andressa, trabalho aqui no time de relacionamentos da Dália Capital, aqui com o Paulo que está com a gente. Integrei o time da Dália em 2019 e desde então a gente está trabalhando juntos aqui para construir esse relacionamento, para tentar ajudar o investidor de alguma forma e conseguir gerir o nosso próprio patrimônio também, que é o que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Boa, gente. Rodrigo, Igor, obrigado mesmo pelo convite, tá? Para estar aqui com todo o time da 1A e alguns clientes, né? Realmente, vamos bater um papo aqui, né? Bom, eu sou o Paulo David, sou sócio da Dália e tento tomar conta da casinha, né? Para o time de gestão ficar focado no que interessa, né? Na rentabilidade dos fundos, né? Na performance dos nossos fundos. E vamos contar aqui um pouco, né? A Andressa vai começar contando um pouquinho da nossa história, né? De onde viemos, qual foi o motivo que a gente criou a Dália, né? Eu acho que isso é importante, tem muito a ver com o cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil e que esperamos que se prolongue, né? Por bastante tempo, que é os juros do Brasil em patamares relativamente baixos, tá? Isso é transformacional, né? Inclusive, vocês também estão aqui, né, por conta disso, né, o investidor precisa da nossa ajuda nesse novo ambiente, né, e, óbvio, comentar um pouquinho sobre as nossas estratégias, tá? A ideia aqui realmente é bater um papo, ajudar com informações, né, ajudar o investidor a investir melhor, né, ajudar as pessoas a investir melhor, e, obviamente, se algum fundo nosso, né, couber, né, no perfil de risco ou na carteira de cada um dos clientes, ótimo, né, mas, assim, o Brasil hoje tem uma porção de alternativas muito legais de investimento, e aí todo o time da 1A tem toda a capacidade, né, e conhecimento para ajudar, né, vocês no que precisa, tá bom? Então, obrigado de novo, e Andressa, conta um pouquinho para a gente, por favor. Legal, eu vou falar um pouquinho de como a casa começou, quem são os integrantes da Dália, para vocês conhecerem o time um pouquinho melhor, e aí a gente passa um pouco pelas estratégias e depois se aprofunda um pouquinho em cada uma delas, inclusive nas previdências, que eu acho que também deve ser grande parte do interesse de todo mundo. Então, a Dália começou há mais ou menos 3 anos atrás, a gente é uma casa relativamente nova, mas é uma casa muito experiente, né, com um time muito experiente, então a gente começou lá no finalzinho de 2017 a elaborar esse projeto com um time de 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, eram 6 sócios principais. Então, a gente tinha 4 analistas de empresa que olhavam setores diferentes, que vieram do Bank of America Merrill Lynch, trabalharam na mesma equipe por mais de 10 anos. A gente tinha o Paulo Dale, que está aqui com a gente, que veio para tocar tudo que não fosse gestão, então a parte de relacionamento, parte de risco e compliance. O Paulo já trabalhou em grandes instituições também, Santander Espanha, Santander Brasil, Votorantim Asset.
foi responsável pela parte de risco e compliance também do Santander Asset, e o José Rocha, que veio para tocar aqui a gestão com a gente também. Então, além de ter uma experiência grande na parte de renda fixa e macro, em uma casa durante 10 anos, ele também passou por outras casas de renda variável até chegar aqui com a gente. Então, a gente começa com um time bem experiente, todos eles têm mais de 20 anos de experiência no mercado, acho legal comentar isso, né? Mesmo a Dália sendo uma casa nova, como eu falei para vocês, a gente tem um time bastante sênior, e todos eles já muito engajados. Então, a gente tinha um time que já tinha trabalhado junto, que já se conhecia, e cada um com uma habilidade diferente. Então, a gente tem um time bem complementar aí. Acho interessante comentar que essa parte deles serem integrados, né, isso é refletido nas nossas decisões e na nossa sociedade. Então, a gente tem uma sociedade bem horizontal, a gente não tem a figura de um único tomador de decisão. Tudo que a gente acredita, tanto para a Dália como empresa, como para os fundos, é decidido em conjunto, né? O nosso comitê de investimento, o nosso comitê executivo, ele é colegiado, as tomadas de decisões são sempre envolvendo todo mundo, né? Por isso que a gente sempre criou os produtos com base nas pessoas. Então, primeiro a gente montou esse time de pessoas que tinham o mesmo propósito, que tinham a mesma visão de mercado e que tinham a mesma ética, a mesma cultura, para daí criar os produtos. E acho que visando um pouquinho, né, do porquê que a gente criou e como que era essa visão. Todos eles estavam passando pelo mesmo momento de vida pessoal, para nossa sorte, minha também como cotista, e vida profissional também. Então, eles decidiram criar algum produto que pudesse reverberar o perfil de risco próprio, né? Porque a gente já fazia isso em outras casas. O Paulo já fazia essa parte de risco, já fazia relacionamento, José Rocha já fazia gestão, os analistas já faziam essa parte de indicar ações para as pessoas comprarem, nem por que não fazer isso para a nossa própria carteira também? Então, uma das ideias foi, vamos criar um produto com que a gente consiga gerir o nosso próprio recurso. Só que acima disso, a gente tinha uma ideia, uma tese de investimento, né, de que o Brasil ia passar por um período longo de corte de juros, que isso ia acontecer de forma gradual, mas que a gente possivelmente não voltaria ou demoraria muito para voltar para esse patamar que a gente tinha antes. Então, o que a gente fez com isso? Um estudo do que aconteceria com a poupança do investidor. Então, antes você tinha uma renda fixa que pagava super bem, seus 13, 14, 15%, extremamente conservadora. E aí, quando esse corte de juros fosse acontecendo, isso ia deixar de ser atrativo, porque o investidor que antes estava tranquilo, ganhando muito bem, ia começar a ganhar muito menos. E com isso, ele ia procurar outros ativos de risco para complementar os seus investimentos, para voltar àquele patamar que ele tinha antes e começar a ganhar mais de novo. Só que a gente tem uma passagem muito difícil para o investidor saindo dessa renda fixa conservadora para ativos de maior risco por conta da volatilidade. Então, é muito difícil para você sair de um título público e encarar uma bolsa, assim, logo de cara. Então, nesse meio do caminho, a gente decidiu criar a nossa primeira estratégia, que é o Dália Total Return. Ele é um fundo de multimercado macro com foco em ações, então ele tem todo aquele núcleo de aproveitar, de adentrar a bolsa, só que ao mesmo tempo a gente montou várias proteções em volta desse fundo. Então ele é bem diversificado e bem equilibrado nos mercados que ele opera. Ele vai ter aí uma exposição mais ou menos de 70% local, e o restante mais lá fora. Então, ele vai ter não só esse núcleo de ações, ele também vai ter juros, vai ter commodities, vai ter moedas, vai aproveitar o melhor que a gente tem aqui no Brasil, só que também vai aproveitar o melhor que a gente tem lá fora, justamente para conseguir diversificar e proteger essa carteira. Porque qual que é a nossa ideia? Ganhar é muito importante, mas proteger também é muito importante. Então, a ideia desse fundo é ser um fundo que aproveite ativos de maior risco, só que com um descanso para o cotista também. Então, a volatilidade target dele em cenários de normalidade é por volta de 10%, justamente para o cotista conseguir investir com a gente, confiar, né, na nossa gestão, que é uma gestão sempre de médio e longo prazo. A gente sempre vai tentar manter os resultados sempre consistentes e replicáveis ao longo do tempo. Por isso que a gente vai tentar encaixar essa vol de 10% e aproveitar bastante o que a gente tem de diversificação global dentro do fundo, né? E acho que com isso vale a pena até comentar um pouco da nossa gestão, né? A gente sempre, como eu falei para vocês, ele é um fundo de multimercado macro e acho que até para fazer o gancho, né, com o início da nossa visão de juros baixos, a gente sempre olha a parte macro primeiro. Então, o que a gente está vendo de Brasil, o que a gente está vendo de global, o que a gente está vendo para frente, para poder encaixar isso nas posições e montar uma carteira com uma tese de investimento por trás. Boa, Andressa, aproveitando até o gancho, né, do que ela comentou. Quando mudou aí, Andressa?
algumas coisas importantes aqui, né? A primeira, a gente não gosta de perder, né? Então, muito importante essa noção de defesa, né? De ter sempre ativos de hedge, né? Que se chama de proteção, para evitar dar susto, né? Assim, a gente brinca aqui, brinca não, né? Fala sério, né? O melhor ativo, o melhor investimento não é aquele que rende mais, né? É aquele que a gente aguenta, né? Então, é muito fácil você investir num ativo que sobe, dá pancada para cima, tal, mas e quando ele cai, né? E quando tem algum evento no mercado, ou até específico dele, que ele tem uma queda de valor muito forte, pô, muita gente não aguenta, né? Assim, volatilidade para cima todo mundo aguenta, né? Para baixo não aguenta, né? Então, esse nível de risco do total return, né, que é mais ou menos metade do risco da bolsa, tá? Para ter uma métrica mais relativa, né, mais tangível do que 10%, né? O que é isso, 10% ao ano? É para isso, gente, é para que o investidor consiga permanecer investido com a gente mais tempo, né, aguentando as oscilações normais que vão ter no nosso mercado, né, tanto no Brasil quanto lá fora, e a gente entende que quanto mais tempo ele permanecer investido, melhor ele vai se beneficiar dos resultados daquela estratégia, né? Então, por exemplo, né, o Total Return tem 3 anos e 1 mês, né, terminados em junho, né? A gente não pode comentar de rentabilidade de mês não fechado, tá? Ele subiu mais do que 90% nesse período, né, com um nível de risco menos da metade do Ibovespa, e andou e teve um desempenho superior em mais de 20% do que o Ibovespa. Então, assim, quem conseguiu, né, ficar investido com a gente, teve um desempenho, poxa, uma performance bastante legal nesse período, né? E a gente passou por uma crise financeira, assim, a pior do mundo, né, no ano passado, da história. Ainda sofremos os impactos, né, os efeitos dela, na realidade, né, na saúde das pessoas. Inclusive, eu espero que todos estejam com saúde, né, que ninguém tenha tido nenhuma tragédia em casa, porque isso é uma tragédia, né, quando acontece com alguém. Então, muito difícil essa situação toda, e houve, obviamente, um efeito nos mercados, e a gente, com essa estratégia de diversificação e equilíbrio, né, que a Andressa comentou, a gente conseguiu se proteger bem nos piores momentos da crise e aproveitar para recuperar quando o cenário meio que se abriu, né? Então, essa é a ideia aqui, gente. A primeira coisa que a gente pensa é como não perder, tá? E a partir daí, tentar entender, né? Se a gente consegue identificar oportunidades para avançar, né? Para ganhar quando elas surgem, tá? E sempre de maneira segura, tá? Essa que é a nossa ideia, não só no Dália Total Return, como também no nosso outro fundo multimercado, o Dália Global, que a Andressa daqui a pouco vai comentar sobre ele, tá bom? Alguma pergunta até aqui, Rodrigo, Igor, ou alguém, eventualmente, aí que está acompanhando, mandou para vocês? Assim, primeiramente, deixa eu agradecer, né, a presença, não agradeci, tá, lá no início, né, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, né, o Paulo e a Andressa. A Dália é uma gestora que eu conheço desde o início, tá? Eu já estava na XP quando vocês foram fundados, há 3 anos e poucos atrás. É um histórico fantástico de rentabilidade, com uma proteção muito grande. A gente admira muito o trabalho de vocês, tá? E recomenda muito para os nossos clientes que investam na Dália, né? Como diversificação, como fundos ali multimercados e fundos de ações. Eu costumo falar para os clientes e para os assessores que vocês conseguem performar em todos os cenários, né? Mesmo num cenário aí muito bom, né? Um cenário de crise aguda o ano passado, que nem esperava aí uma pandemia, né? Em meados ali de março, né? E com uma queda muito grande em todos os ativos, vocês conseguiram se proteger muito bem, e melhor do que a produção, do que a proteção ainda foi a retomada, né? Acho que a Dália foi um dos fundos que conseguiu retomar mais rápido, conseguiu entender o que estava acontecendo no cenário global e conseguiu buscar os melhores ativos para ter uma retomada, e a retomada foi muito forte, né? Foi uma retomada em V, né? Como diz o Paulo Guedes lá no ano passado, né? Uma retomada em V. Os fundos da Dália se performaram muito bem. Então, assim, tem um histórico de consistência, com uma volatilidade aceitável, 10%, metade do Ibovespa, com uma rentabilidade de 90%, né, Paulo? A gente que está no mercado, que vive esse mercado, é para poucos, né? Poucos gestores conseguem uma volatilidade de 10%, uma rentabilidade de 90%. Então, parabéns mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Espero que nossos clientes e nossos assessores também que estão assistindo possam desfrutar um pouquinho do bate-papo. Obrigado, Rodrigo. Antes da Andressa continuar, cara, muito obrigado, tá, pela confiança, pela parceria. Mas tem 2 coisas que ajudaram muito a gente
nesse período, né? A primeira, até para defender, né, foi aqui, ó, escudo do Capitão América, né? Ele é amigo nosso, emprestou aqui para gente, né? E o outro, sorte, né? Assim, a gente até brinca aqui, eu falo para o Zé Rocha, que é um dos nossos gestores, eu falo, Zé, é melhor ter sorte do que ser bom, tá? Então, com muito trabalho, obviamente, mas que a sorte continue nos acompanhando. O nosso amigo aqui deixa o estudo com a gente, porque dias voláteis, né, dias incertos virão, né, gente? A gente tem que se acostumar com isso, né? A bolsa não é para cima todo dia, né? A gente tem visto aí as bolsas americanas, né, fazendo picos, né, de preço toda semana, todo mês, né? Assim, até aonde vai isso? Então, eventualmente, isso dá uma balançada, né? Normal, mas o que eu acho legal aqui é que o cenário que a gente enxerga para alguns anos para frente é positivo para as bolsas, tá? Então, a gente acha que o caminho é esse, né? A gente está investido em bolsas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, só que sempre com as proteções, né? Para exatamente quando esses períodos mais agudos, né, vierem, a gente não ser dragado para o fim do oceano, está ali protegido, né, com dólar, com ouro, com título de tesouro americano e, eventualmente, com alguns outros ativos que a gente entenda interessantes para nos proteger nesses períodos. Tá? Andressa, fala um pouquinho. Antes da Andressa poder continuar, desculpa. a gente teve um comentário aqui do Murilo. Apesar de ser uma casa de renda variável, os fundos eles são multimercado, né? E o próprio Paulo já explicou nesse sentido, Murilo, porque é exatamente, eu acredito que o fundo multimercado ele tem muito mais meios de proteções do que aquela classificação de renda variável que a CVM coloca, né? Que enfim, uma forma, você pode colocar, Paulo. O Paulo já respondeu isso, tá, Murilo? Mas assim, de uma forma simples, por que a pergunta foi por que é considerado multimercado, né? Que aí tem aqueles come-cotas, né? As antecipações dos impostos. Na realidade, o Dada Total Return, Igor, desculpa quem fez a pergunta, Murilo? Isso. Murilo, obrigado pela pergunta, obrigado pelo seu tempo, né, agora. O Dada Total Return, ele não tem come cotas, tá? Ele tem tributação de renda variável. Tá? Já o Dália Global, esse sim tem come cota. Então, apesar do Dália Total Return ser um fundo com foco em ações, né, ambos são multimercados macro, né, porque a gente olha, em primeira medida, o cenário macro global para tomar as nossas decisões. A nossa diferença para os fundos, por exemplo, do verde, né, do índice BR, ele é um macro também, só que o maior foco dele, historicamente, é em juros. Então, ele reflete a sua tese de visão macro, negociando, né, investindo em renda fixa, né, em mercado futuro de juros, aqui no exterior, tipo de fundo, né, NTNB e tal. A gente olha essas mesmas coisas que ele, só que a gente reflete a nossa visão em renda variável, né, em ações e commodities, tá? Porque a gente acha que ali que está a melhor relação risco-retorno, principalmente nesse cenário de juros baixos no mundo inteiro, de forma geral, e no Brasil em particular. Tá? Então, essa é a diferença. Né? A gente olha mais ou menos as mesmas coisas, né? Dirige, né? Direciona as nossas decisões, exatamente o que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos, com os juros na Europa, com o crescimento econômico dos Estados Unidos, tá? Da China, e ver como é que isso encaixa, por exemplo, com o fundamento das empresas no Brasil, né? Ou seja, empresas que, por suas próprias oportunidades e expectativas que vai ter nos seus setores, tudo isso, que se alinham com esse cenário macro que a gente está enxergando. Tá? Então, todas as nossas posições em ações, tanto no Total Return, quanto no DALI Ações, quanto no Global Allocation, elas têm alguma coisa que se fala com a nossa visão macro do cenário. Tá? Então, por isso que, eventualmente, a gente anda um pouco melhor do que o mercado e, às vezes, um pouco pior do que os concorrentes. Né? Porque as nossas carteiras não são um conjunto de apostas isoladas. Né? Elas se encaixam como um quebra-cabeça, como peças de um quebra-cabeça. Tá? Então, outra coisa que difere, né, a nossa gestão é que a gente não tem, que nem a Andressa comentou, um tomador de decisão.
e nem caixinhas de risco, né? Assim, tipo, cada pessoa pode colocar um certo número de posições na carteira, né? Porque ele é responsável por isso. São modelos, tá? A gente não está dizendo que está certo ou está errado, mas o modelo que funciona para a gente é essa conversa colegiada, porque a gente acredita que pelas experiências, né, que os membros do time trazem para a discussão, a gente tem mais valor como time, né, do que individualmente cada um escolhendo, compro esse ativo, compro aquele, compro aquele outro. Tá, mas e aí? Né? Então, para a gente funciona melhor dessa forma, né? A gente discute, né? As habilidades são complementares, né? E não tem essa de ego que um quer contribuir mais que o outro. A gente vai bem quando os fundos da Dália vão bem. Tá? Então, esse é o grande objetivo nosso, tá, gente? Os fundos da Dália vão bem, se entende. Tá? Então, só um pouco diferente, de novo, não é que é certo ou errado, é a maneira que funciona bem para o nosso time. Tá? Vamos lá, Andressa. Legal, não? E puxando até um pouquinho do gancho do Paulo, né, das nossas carteiras integradas e a forma como a gente faz a gestão dos fundos, para falar um pouquinho da nossa segunda estratégia, né? Então, segunda e terceira. A gente já estava bem posicionado em um multimercado macro, estava protegido dentro dessa carteira do Total Return, então a gente decidiu criar uma segunda estratégia, que ela já tem mais próximo de 2 anos, que é o Dália Ações. Então, a gente, fazendo essa gestão integrada, né, a gente já fazia essa parte da análise das ações, olhava se casava com a nossa visão macro, o que fazia sentido para a gente dentro dessa carteira que a gente tinha em bolsa, e a gente decidiu criar uma estratégia que focasse só nisso. Então, a gente tem o Dália Ações, que ele é um fundo long only, por ações, e foca especificamente em empresas brasileiras. Então, ele é um pouquinho mais arriscado, para quem tem um apetite de risco um pouquinho maior, para quem gosta do Total Return, diversifica também um pouquinho a carteira, porque você tem um produto um pouco mais moderado, um pouco mais protegido, e tem um outro produto que é um pouquinho mais arriscado, tanto que o benchmark dele é o IBEX 100. Então, ele procura bater o IBEX 100 ao longo do tempo, ele toma um pouquinho mais de volatilidade, mas mesmo assim, trabalhando bem a diversificação e o equilíbrio entre os setores em que ele opera, de forma que a gente consiga também proteger, né? Porque, como o Paulo comentou, a proteção para a gente é muito importante. Então, da mesma forma que esse fundo consegue atacar com essas posições, mesmo não tendo essa parte do hedge lá fora, ele também consegue se proteger. Então, a gente montou um fundo bem completo, puxando já essa carteira de ações que a gente tinha no Total Return para criar uma estratégia que focasse somente nisso. Esse é o nosso fundo Dália Ações, e a gente tem a previdência dele também, que é o Dália 100. Então, o que é o Dália 100? Um fundo que é 100% do risco do Dália Ações. Ele vai espelhar a carteira do Dália Ações, esse é exatamente o mesmo fundo, mas a gente tem aí 2 opções, uma para quem quer investir num FII 555 normal, e outra para quem está procurando já diversificar um pouquinho na previdência também. Então, a gente tem essa opção de ações também na previdência. Paulo, se quiser comentar. Só um detalhe, né? O Dália Ações, ele é para público geral, tá? E já o Dália 100, né, que é a sua previdência, até por conta da regulamentação, né, da SUSEP, ele é para qualificado, né? Porque pela regulamentação de fundo de previdência, se o fundo tem você pode investir até 70% em ações, ele é para público geral, e se ele pode investir até 100% em ações, ele é para qualificado, tá? Então, como o foco dessa estratégia é 100%, estar 100% alocado em ações, ele é para qualificado, tá? Mas o fundo Dália, que na XP se chama Dália Institucional Advisor, ele é para público geral, tá bom? Paulo, não sei se como você analisa o mercado dos fundos previdenciários, né? Eu estou no XP há mais ou menos 3 anos e meio. Para mim, como você falou, eu gosto muito dessa palavra, tá? Um momento transformacional. A gente está vivendo um momento, no meu ponto de vista, a gente vive um momento transformacional quando a gente fala de fundos previdenciários. Há 3 anos e meio, 4 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de boas gestoras distribuindo produtos de previdência, né? E nem produtos tão bons, né? Hoje tem mais de 150 produtos de previdência na plataforma da XP. As melhores gestoras do mercado hoje têm fundos de previdenciários. A gente tem um mercado aí, um oceano azul e cristalino de oportunidades, uma vez que a gente tem aí R$1 trilhão investidos em previdência privada no país. E aí o Dália 70 e o Dália 100,
né, que estão ali alocados em renda variável, no médio e longo prazo, é uma excelente oportunidade, seja lá para o investidor qualificado ou para o investidor em geral ali no Dália 70, né? Como você vê o mercado de previdência? Pois é, Rodrigo, ótimo ponto, né? Assim, e desses 1 tri que você falou, 800 bilhões estão em fundo de renda fixa dos 5 maiores bancos do país, tá? 800 bilhões de reais estão em fundos atrelados ao CDI, e vários, assim, a maioria deles perdendo do CDI, tá? Na Previdência, gente, assim, assim, tudo a gente tem que olhar, alongar um pouco o prazo, né, que a gente vai avaliar os investimentos, né? E a Previdência ainda talvez um pouco mais. E o ponto de Previdência não é que a gente vai colocar todos os ovos da nossa Previdência num único fundo. Você pode ter uma carteira igual você tem nos fundos tradicionais, multimercados, de ações, renda fixa e tal. Não é assim, não, vou investir na Previdência, só vou colocar no Dália Ações. Não faça isso, né? Não precisa fazer isso. Você pode sim ter uma parte em renda fixa, conservadora, você pode sim ter uma parte em ações, você pode ter um multimercado com um nível de risco intermediário, eventualmente um multimercado, né, que tem um apelo lá para fora, né, que assim, é super interessante a gente ter isso. Então, o pessoal da 1A tem toda a capacidade de também orientar, né, vocês como montar a sua carteira de previdência, né? Então, assim, é um oceano, mesmo que você comentou, Rodrigo, e a XP tem um leque assim, fantástico de gestores de fundo. Então, é mais entender que perfil bate melhor, né? Que gestor que você gosta mais, da mensagem que ele passa, né? Do nível de risco. Então, assim, o que não faltam são boas alternativas para montar as suas carteiras de previdência, tá? É isso, né? E a gente tem ali, desses 800 bilhões aí, né, nos 5 maiores bancos do país, antigamente tinha muita taxa de carregamento na entrada e taxa de carregamento na saída, né? Uma coisa, hoje, para quem está no mercado, não existe mais isso, né? Comercialmente falando, caiu em desuso, né? Mas muitos bancos ainda têm essas taxas que oneram ali o investidor na entrada, na saída, com taxas de administração às vezes muito altas e com rentabilidades muito baixas, né? Isso não só falando ali de investimentos de previdência privada, falando de fundos de uma forma geral. Pois é. Nós temos taxas de administração no mercado acima de 3%, 4%, né, ao ano, com rentabilidades muito baixas, né? Então, a gente vive um momento transformacional muito impulsionado pelo sucesso da XP, né? Eu sou muito comprado com a cultura da XP, né, com essa disrupção que ela está fazendo no mercado, ela que deu o pontapé inicial ali há 20 anos, e agora vários outros players também aumentando a concorrência, mas a XP foi quem iniciou o processo, né, e conseguiu aí encarar os grandes bancos de frente, né, mesmo sendo uma empresa pequena. Hoje não, hoje é uma empresa muito conhecida, já uma empresa disruptiva, e um mercado que a gente acredita que esteja só no começo ainda, uma assessoria profissional, né, dos assessores e das gestoras, um conjunto, né, positivo, que pode fazer com que o investidor brasileiro invista melhor e a gente consiga fomentar a economia, né? Não só quando a gente fala de fundos conservadores, mas também de fundos de ações, né? Fazer essa roda girar. Ainda somos muito poucos investidores na Bolsa de Valores, né? 3 milhões aproximadamente, 1,5% só de investidores na Bolsa brasileira. É um mercado ainda muito grande, disruptivo ainda, né? Não, com certeza, né? A XP foi pioneira no tema de plataformas, né? E o pessoal com uma visão incrível, né? O Guilherme Benchimol é um cara fantástico. A XP foi o primeiro parceiro forte que a gente teve, tá? Enxergou a gente com total return antes de completar 6 meses, né? Então, assim, é o nosso principal parceiro, tá? A gente tem, uma gratidão enorme com todo o grupo XP pela força e confiança que depositou na gente, tá? Desde o começo. Eu ia falar um negócio que você falou, eu esqueci agora. Cacetada. Bom, esqueci, mas eu vou lembrar depois, tá? Mas assim, lembrei. O negócio de interessante de previdência também, né? Acho que vocês comentam isso com os clientes, mas é sempre bom repetir, né? Assim, você não resgata da previdência, você não paga imposto, né? Você faz a portabilidade, né? Então, muitos, até gerentes de banco, né? Até para assustar as pessoas que têm previdência, para não tirar a previdência dos grandes bancos,
dizem que paga imposto, que não pode isso, que vai ter que pagar uma taxa. Não tem que pagar taxa nenhuma, não paga imposto nenhum quando você faz a portabilidade, seja a seguradora XP ou qualquer outra, tá, gente? Então, é muito simples, eventualmente, você fazer equilibrar a sua carteira de previdência, né? Agora eu quero estar um pouco mais com risco, agora eu quero diminuir o meu risco, você não paga imposto nenhum, não paga taxa nenhuma, então, obviamente, todo o pessoal da 1A pode orientar vocês, tá, em como fazer essas mudanças, né, de fundos dentro das carteiras, tá? Então, não tem custo, não paga imposto, não acreditem nesse discurso para impedir que vocês tirem o recurso da previdência do grande campo, tá? E aqui na XP, né, o Igor sabe mais do que ninguém aqui dentro, né? É uma plataforma totalmente digital, então a gente consegue fazer hoje uma portabilidade sem o cliente ter que assinar nenhum contrato, né? Então, assim, em 15 dias úteis, né? Basta o extrato da conta, né, Igor? O Igor nos ajuda aí bastante. Basta o extrato da conta do cliente, do banco, né? A gente consegue fazer a portabilidade sem o cliente ter que assinar nenhum papel. É muito simples hoje o processo de portabilidade dentro da plataforma da XP. Né? Não tem carregamento na entrada, não tem carregamento na saída, não tem tributação, né? O que está lá vem para cá. E aqui a gente tem um leque muito grande de produtos para formar uma boa carteira, tá? Uma carteira diversificada, como o Paulo comentou, não coloque tudo na daga, né? A gente realmente não faz isso, a gente pode orientar os nossos clientes a montar uma carteira ali de acordo com o apetite de risco que esse cliente quer tomar, com o horizonte de investimento. O nosso foco é 100% cliente, tá? Tanto que o nosso NPS é 97%, estamos aí entre os 15 maiores NPS dos escritórios da XP. A gente não vê o lado do escritório, do nosso lado é 100% cliente, então o nosso DNA olhar muito o lado do cliente, o que é melhor para o cliente. Se o cliente está satisfeito, no médio e longo prazo a gente vai ganhar. É o que eu costumo dizer, nas nossas reuniões internas aqui, né? A gente comentou aqui. Imagina que você tem um produto, né? Você tem, aqui somos empresários, né? Então você tem o seu produto resolve a dor de uma pessoa, né? E muitas vezes essa pessoa não sabe que ela tem essa dor. Então falamos aqui de 800 bilhões em investimentos que não rendem ou que perdem para a própria inflação, né? O Brasil é um país que a moeda, né, acaba que ela vai perdendo valorização e nós temos que tomar as rédeas do nosso próprio dinheiro, do nosso próprio patrimônio, né? Não vamos deixar isso para outras pessoas, vamos nós mesmos tomar a rédea disso. E aquela pessoa, ela é realmente leiga nesse sentido, e por mais que ela é um empresário de sucesso, ou um agricultor, ou qualquer que seja a sua profissão, muitas vezes ele não tem essa visão de mercado, essa visão inflacionária das coisas, e ela realmente precisa de ajuda. E é uma judiação eu não ter acesso a todas as pessoas que precisam, né? Então eu tenho que trabalhar todos os dias para poder informar essas pessoas e o intuito da nossa live é justamente levar a informação para essas pessoas que elas estão desavisadas, para que você realmente tenha esse conhecimento e passe a tomar. É algo muito lindo, né? Enfim. Esse trabalho de vocês é muito importante, muito difícil, né, Igor? Né? Nós, brasileiros, estamos acostumados, né, que a Andressa comentou, com um CDI de 1% ao mês, né? Sem risco. Então, para você largar, né, sair dessa inércia, né, assim, é difícil mesmo, né? É uma tarefa muito árdua que vocês têm. E faz parte também do investidor, né, assim, a responsabilidade dele também, buscar conhecimento sobre isso, né? Porque, no final das contas, é a poupança deles, né? Então, assim, é importante buscar conhecimento, a gente estudar um pouco sobre investimento, né, os produtos, as alternativas que tem, porque é uma decisão em cima da poupança de cada um, né? Não dá para simplesmente, Rodrigo, toca aí para mim e pronto. Pô, porque depois dá alguma coisa errada, culpa é dele, toca. Né? Então, assim, tem que conversar, tem que estudar, tem que se instruir, porque é importante. Tá? Então, desde os jovens, né, quem tem filhos, na idade aí de 10, 15 anos, já começa a tentar bater um papo sobre isso, né? Quanto antes a gente começa a estudar, melhor. Né? Então, assim, fica a dica, excelente ponto do Igor, né? E até um pouco em cima do que o Igor comentou, acho que a Andressa pode falar do nosso caçula aqui, né, Andressa? Que vem muito em linha com isso que você falou, Igor, da perda de valor do real, né, da nossa moeda.
Nosso filho mais novo aqui é o Global Location, né? Que é a nossa estratégia, completou, vai fazer 1 ano e meio daqui a pouco. O Global Location, o que a gente estava pensando quando a gente criou essa estratégia? Na verdade, a gente só ampliou o que a gente já fazia aqui dentro de casa. Então, dentro do Total Return, como eu comentei com vocês, a gente já tinha uma partezinha que operava lá fora, né? Para diversificar, para equilibrar a carteira, para conseguir trazer uma proteção também. E a gente começou a observar que isso estava trazendo um valor legal para o Total Return, né? Não só a proteção, mas estava trazendo um retorno positivo. E a gente falou, poxa, a gente está muito concentrado em Brasil e está muito concentrado em reais aqui, da nossa própria poupança, né? Acho legal comentar, todos os nossos fundos começam com o seed dos sócios. Então, a gente não tem seed de terceiro. Todas as estratégias que a gente monta, a gente realmente acredita, a gente investe nos mesmos veículos que vocês. Então, isso refletiu muito o que a gente estava vendo na nossa própria carteira. E naquele estudo de juros baixos que a gente estava vendo para o Brasil também, a gente começou a observar que isso estava acontecendo lá fora. Então, era uma tendência mundial. A gente falou, poxa, vamos pegar o que a gente já fazia dentro do Total Return e vamos ampliar isso ainda mais e trazer uma parcela de investimento para o exterior para a nossa carteira. Então, foi isso que a gente fez com o Global. Ele é basicamente um Total Return gringo. Então, ele é um multimercado macro, só que o foco dele não vai ser em ações especificamente, vai ser em ativos no exterior. E aí, a gente vira o Total Return de ponta cabeça e tem aí um fundo que tem mais ou menos 80% de exposição a risco lá fora e mais ou menos uns 20% de exposição local. E aí o que ele faz local, Total Return também faz, tem uma pontinha ali na parte de bolsa, uma pontinha ali NTNB, e o que a gente faz lá fora também, moedas, juros, commodities, diversifica bastante, né? Ele tem uma amplitude muito grande de diversificação no exterior. Também tem a parte aqui local para fazer esse equilíbrio também entre as carteiras e aproveitando já o gancho, né, da casa moderada, do que a gente sempre procura proteger, ele também é um fundo para fazer essa primeira experiência do cotista investindo em mercados internacionais. Então a gente tem um fundo que puxa bem o que a gente tem no melhor de local, puxa bem o que a gente tem melhor geograficamente lá fora, traz para dentro de um fundo que tem mais ou menos 10% de volatilidade também. Então, ele é bem próximo do Total Return em sentidos de risco, né? A diferença dos dois é que cada um tem um foco diferente. E aí, esse fundo, por ter uma alta exposição lá fora, ele é para investidor qualificado. E até continuando nesse assunto de previdência, qual foi a nossa alternativa para conseguir trazer esse fundo para todo mundo e, ao mesmo tempo, ter uma estratégia bacana para a gente conseguir diversificar na previdência também? O Dália Global 50, que ele é o 50% do risco do Global Location. Ele é o Global Location em forma de previdência. Então, vocês podem aproveitar todos esses benefícios da previdência que a gente estava comentando aqui em mais uma estratégia que consegue diversificar no exterior. Então, tem a parte de sucessão patrimonial, tem a parte de benefício fiscal. Então, a gente consegue trazer produtos que diversifiquem e completem a carteira, tanto na parte de FIC 555, como na parte de previdência também, que acho que essa é a ideia do Global Location. Se a gente já investe lá fora passivamente, né, a gente gasta muito, importando muita coisa, comprando muito produto, remédio, tudo que a gente precisa lá de fora, por que não ativamente a gente também valorizar o nosso dinheiro lá fora, para a gente não enxergar só essa parte do custo, a gente enxergar a parte do retorno também. Então, acho que essa foi um pouco do conceito por trás do Total Return. Do Global Location. Essa simetria, desculpa, pode falar. Essa simetria das carteiras, né, é muito importante para o investidor nacional ter ter no seu pensamento e os investimentos internacionais, né? O Brasil, quando a gente fala de cenário global, ainda é muito pequeno, né? Nós somos quase que minúsculos, né? Menos ali de 2% dos recursos passam pelo país, 1% do PIB mundial está aqui, 1,2% do PIB mundial, 80% de exposição lá fora, para tirar esse risco Brasil, o Brasil que é cheio de oportunidades, mas também de uma volatilidade talvez muito alta, faz todo sentido, né? E o Global Allocation é um fundo com certeza com 80%, né, Andressa, de exposição lá fora, mais focado em quais ativos, tá? Ou em qual região do globo, tá? Mais Europa, mais Estados Unidos, um pouco de Ásia. A gente falou muito aqui o Paulo comentou há um tempo atrás das commodities, né? A gente está no interior de São Paulo, né? Noroeste paulista, o mundo agro está muito presente aqui na nossa região. O Igor é de Barretos, então Barretos dispensa apresentações, né? O que a gente tem aqui de público de agronegócio, com uma China aí pujante, com PIB aí de quase 20%,
né, importando muito do Brasil. Você pega a Vale do Rio Doce nadando de braçada, né, nas exportações. Como vocês enxergam esse cenário global hoje, falando de commodities, tá? De novo, ótima pergunta, Rodrigo. A gente tem aqui a nossa história, né, da Pax Americana, né? Tem até um vídeo no nosso site, né, que eu vi um pouquinho. É um vídeo curto, de uns 6 ou 7 minutos, em que o Rocha, né, faz uma provocação. Quanto da poupança do brasileiro está investido em ativos das melhores economias do mundo? Então, a gente explica por que os Estados Unidos foram, são e continuarão sendo uma das potências geopolíticas do mundo, e o dólar é a moeda de referência. Então, muito interessante, gente, dá uma olhadinha nesse vídeo, que mostra muito do que está por trás das nossas teses de investimento, né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, Rodrigo, Estados Unidos. Assim, no posicionamento lá fora, 90% é em ativos dos Estados Unidos, incluindo a sua moeda, o dólar. A gente tem os outros 10 hoje em Europa, tá? Não temos nada em Ásia, no momento. Na verdade, tem um pouquinho da moeda do Japão, né, comprada contra o dólar, tá? Só para equilibrar essa exposição à moeda forte, como a Andressa comentou. A gente tem custos, né, de despesa em dólar e a gente não percebe. Né? A gasolina que a gente põe no carro está indexada ao dólar. Né? O preço do petróleo tem dólar. Roupa que a gente compra, remédio que é importado, comida que é importada, né? Mesmo a gente sendo um país, né, do agronegócio, pô, tem coisas que a gente importa. Né? Na verdade, o preço das commodities que a gente vende está em dólar. Né? Soja, milho, trigo, açúcar, está em dólar, carne, frango, assim. É uma loucura. Então, a gente está gastando em dólar todo dia e não tem nenhum ativo em dólar. Né? Por isso que a gente pensou quando criou o Global Allocation. Caramba, a gente... E aí o dólar se valoriza contra o real. A gente só pensa nisso quando a gente quer viajar para os Estados Unidos e vai comprar a moeda dólar. Né? Pô, mas tá caro, 4,5, 5 reais por dólar, 5,5. Claro, a gente só compra em reais. Né? Então, a ideia nossa com essa estratégia é que o brasileiro tenha sempre alguma exposição à moeda forte na sua carteira de ativos. Né? Essa exposição que a gente tem no global é por volta entre 10% a 70% na moeda. Tá? A exposição em ativos fora do Brasil é que é 80%. Então, a gente vai ter bolsas, que é o principal ativo que a gente tem hoje, né? Bolsas dos Estados Unidos, commodities, né? Como ouro e cobre, renda fixa, como tipo de tesouro americano, além de um pouquinho de bolsa aqui no Brasil e um pouquinho de título público em BNB, né, para definir um pouco o tema de inflação aí. Tá? Mas, assim, o principal fator de risco, né, o principal ativo no global é renda variável, né, é o mercado de ações. Porque, de novo, a gente considera que num cenário de juros baixos no mundo todo, esse é o melhor ativo para a gente estar investindo por conta da relação de retorno. Tá? Então, isso está refletido nas nossas carteiras, Rodrigo. Estamos comprados em bolsa no Brasil, comprados em bolsa nos Estados Unidos e comprados também em bolsa da Europa. Né? A China a gente gosta de China, a gente acha que a China vai se tornar, já é um baita de um país, uma baita de uma economia, que está tendo um processo um pouco difícil nos mercados, né, por conta dessa tensão, né, entre China e Estados Unidos, para ver quem é o país hegemônico, principalmente em termos de tecnologia, né? E aí a gente tem visto que os ativos chineses têm sofrido um pouco nas bolsas americanas, que é onde a gente opera. A gente está vendo que o governo chinês tem feito intervenções, né, em diversas grandes empresas da China. Tá? Então, isso também afasta o investidor. Então, enquanto eles não se resolvem, a gente prefere ficar de fora. Tá? A gente acha que tem coisas melhores agora, por exemplo, nesses 3 regiões, né? Brasil, Estados Unidos e Europa, que a gente comentou. Mas, eventualmente, a gente vai voltar a ter algum pezinho em algum tipo de ativo, algum setor, principalmente para ter tecnologia na China. Tá? Então, essa é a ideia, tá, gente? Ter essa exposição à moeda forte, no caso hoje ao dólar, tá? É a principal exposição. Temos também um pouquinho de franco suíço, um pouquinho de ien japonês, né, na moeda, e renda variável, né? Então o total return e o global, eles estão ambos comprados em bolsas e em dólar, né? E aí o que muda é o peso, né, dessa relação entre Bolsa Brasil e Bolsa lá fora, e o total return tem uma exposição a dólar menor do que o da área global.
Tá? Então, esse é o grande panorama das nossas estratégias. Tá? A gente vai tentar, como sempre, se defender nos piores momentos do mercado. Quando o céu clarear, né, dá aquela calmaria no mercado, no oceano e tal, a gente tenta subir as velas, né, de uma maneira que a gente possa navegar bem enquanto o mar está calmo e avançar o máximo possível com segurança. Tá? Essa é muito o fundamento aqui, o núcleo da nossa gestão, da maneira que a gente vê as coisas. A gente não tem interesse em ser o melhor fundo em um mês, como em 6 meses, como em um ano. A gente tem interesse em ser o melhor fundo para vocês. O que encaixa na carteira, o que encaixa no perfil de risco, que vai compor a sua poupança, a sua aposentadoria, o seu planejamento. Eu quero comprar um imóvel daqui a 4, 5 anos, eu quero, meus filhos estão na escola, mas eu quero poder pagar a faculdade deles daqui a 5, 10 anos. Algum sonho que a gente tem, nós temos, cada um temos os nossos sonhos. E é importante investir para que eles possam se realizar. Tá? Então, obviamente, com cuidado, com equilíbrio, e aí o pessoal da UMAR está aqui para ajudar vocês melhor do que a gente. Nós temos alguns produtos que a gente acha interessantes para a gente. A gente só cria estratégias que a gente acha interessantes para a nossa poupança, tá? E, eventualmente, alguma delas pode encaixar na carteira de vocês, tá bom? Andressa, você caiu o vídeo. Quando a gente fala, Paulo, da democratização dos investimentos, é muito que a XP fez ali, de facilitar o acesso às melhores gestoras do país com tickets muito baixos. Quando a gente pega os fundos da Dália, a partir de R$500, a gente consegue fazer investimento, consegue fazer uma diversificação de investimento. Essa aplicação mínima para aquele investidor que está começando, nem todo mundo tem volumes muito grandes de recursos, então uma aplicação mínima de R$500 ou de R$1.000, como é no Global, é muito fácil para o cliente entrar, muito fácil para o assessor montar uma carteira diversificada e facilita o trabalho. Muitos clientes eles querem experimentar primeiro, tá? A gente está aí no mercado, ele não faz o tombo total do banco para cá, é tradicional do brasileiro investir nos maiores bancos, então ele coloca um pezinho e depois de 2 meses, 3 meses, ele vai migrando os investimentos, e aí quando ele vai ver, ele está com mais 80%, 90%, 100% dos investimentos na XP, a gente vai diversificando essa carteira, e esse ticket mínimo de entrada que reduziu bastante, o mercado foi se aceitando, foi se ajustando, R$500, R$1.000 de entrada, e acho que tem alguns fundos ali que são a partir de R$100, principalmente a família Trend, a partir de R$100 para entrar, a gente consegue fazer uma carteira muito diversificada para o cliente, principalmente o cliente que tem um volume financeiro bem maior do que isso, mas ele quer experimentar. Está correto, Assim, a gente fez até uma hashtag uma vez que era Dália para todos, quando a gente reduziu a aplicação mínima, muita sorte, a gente tem aí mais de 160 mil cotistas na casa, tá? Então isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, Rodrigo? Porque tem pessoas que têm, assim, esses R$500 ou R$1.000 que investem conosco, é uma parcela considerável da sua poupança, tá? Então, para a gente, essa pessoa, esse investidor é mais importante até do que um cara que investe 50, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, tá? Então, a gente tem ideia do tamanho da responsabilidade, tá? E a gente trabalha para essas pessoas, tá? Esse é o nosso objetivo, que essas pessoas possam efetivamente crescer, a sua poupança com segurança, sem dar susto nenhum, tá? Então, a gente quer ajudar as pessoas igual a vocês, tá? Então, se a gente for indo bem, isso para a gente é o principal. Muito legal, Paulo. Tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo, os nossos clientes que vão assistir mesmo depois, é muito legal esse contato olho a olho, Por mais que a gente não pode fazer presencial, mas também é um benefício da gente poder fazer pelo meio da tecnologia, Porque afinal de contas eu falo isso, São pessoas, Aí no final de cada produto, no final de cada empresa, há uma pessoa ali por trás operando, Ou trabalhando para realizar aquela ação, Então nós estamos aqui por trás da XP trabalhando para que o cliente se sinta da melhor forma atendido, que ele tenha a melhor experiência possível, e aí na frente do fundo da Dália, vocês estão aí para também oferecer a melhor experiência possível para o cotista, para o investidor,
Então isso funciona muito legal, esse tipo de bate-papo aqui. É muito legal a gente fazer isso e inclusive fazer mais vezes depois também, tá? Uma pergunta que teve aqui, é, se a gente for ver gráfico de rentabilidade, o fundo recuperou muito rápido em relação à pandemia, né? E a gente fala nos últimos 12 meses ali de uma rentabilidade de 90%, né, em relação de rentabilidade bruta em alguns fundos. Não, E 12 meses não, desde o começo, tá? desde o Desde começo, maio de 2018. maio de Pelo amor de Deus, 2018. 90% em 12 meses. Acabei me confundindo aqui. Mas não, Não foi. Desde em 3 anos e um mês, 90%. é, 12 meses deve estar por volta de 20, tá? Uma coisa assim, talvez um pouco mais. sim, mas mesmo assim é uma rentabilidade Não. muito relevante. E aí a pergunta é a seguinte, como é que foi para a gestão lá em março de 2020, né? Como é que foi para a gestão e para o cotista, né? Vocês notaram muitos cotistas, entraram mais cotistas? Como é que foi o comportamento do investidor naquele momento? Será que eles entraram mais ou eles ainda... Como é que foi? Porque teve uma corrida para liquidez, né? Teve, né? Assim, muita sorte nossa também, né? Acho que até pelo nível de risco, né, do Total Return e do Idália Global, a gente teve muito pouco saque, tá? Assim, a gente, na história do Total Return, tem jogo quase 3 anos e 2 meses, eu acho que não teve 15 ou 20 dias de resgate líquido do fundo, tá? Então, a gente está falando aí de 1000 dias que não teve 20 de resgate líquido, tá? Então, muita sorte, né? Ou seja, quase todo dia teve aplicação, né? Entrando mais dinheiro do que saindo dos fundos, tá? E aí, lá para junho, é que houve uma aceleração da captação, né? Porque o pessoal viu que abril e maio houve uma recuperação muito interessante, né? A gente já tinha tido uma queda, né? Uma queda não tão acentuada como a maioria dos fundos, né? De risco semelhante ao nosso, e a gente teve uma recuperação, pô, em alguns casos, até mais rápida do que fundos com mais risco que a gente, tá? E aí, de junho para cá, foi uma loucura, assim, o fundo cresceu muito rápido, né? A gente teve ainda uma performance bastante legal ao longo do segundo semestre, né? De junho até dezembro, terminou o ano com 18% positivo, né? Então, assim, muito legal mesmo. O que está por trás disso, eu acho que são algumas coisas, né? A primeira, acho que é a experiência do time, né? A gente entendeu que em determinados momentos, lá de março, em que havia informação de corte de juros nos Estados Unidos, o auxílio de $1 bilhão e tal, aquilo não resolvia o principal foco da crise, que era o vírus, né? A disseminação do vírus, e a gente não comprava mais, né? Não aumentava risco. E houve alguns amigos no mercado que compravam naqueles dias, né? Assim, bastante por ansiedade e tal, e aí nos outros dias a bolsa despencava de novo, né? Rasgando para baixo. Então, acho que isso foi importante. A gente, no finalzinho de março, que a gente começou a perceber que poderia haver uma luz no fim do túnel, né? A disseminação do vírus estava caindo a velocidade lá na Europa, né? Principalmente na Itália e na Espanha, e aí a gente começou a poder interpretar que isso poderia acontecer também no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Na realidade, o principal é os Estados Unidos. E a gente percebeu ali que o país que teria uma recuperação mais rápida, por conta de todo o tema da Pax Americana, que a gente, né, comentou rapidamente aqui, e do dólar ser moeda de referência, que a economia deles, né, e a bolsa deles recuperará mais rápido do que as demais. Foi o que aconteceu, né? A gente, no finalzinho de março, comprou bolsas americanas, comprou mais um pouquinho de Bolsa Brasil e comprou mais dólar, né? Assim, a gente, para equilibrar, né, não adicionou só risco no fundo, a gente adicionou, teoricamente, as proteções também, como dólar e ouro. O que aconteceu nos praticamente 3 meses seguintes foi que as bolsas subiram, o dólar subiu e o ouro subiu, né? Então, assim, muita sorte, né? Então... Sorte ou competência, né, Paulo? Uns falam sorte, outros falam competência, né? Um pouquinho também. Então, acho que, poxa, deu tudo certo, né? A gente segue aí no ritmo, né, no trabalho forte. O cenário ficou um pouco mais difícil. Estamos tentando entender
né, para onde vai, né? Então tem uma certa adaptação no mercado todo, né, porque o pessoal controlava mais o tema de inflação e de crescimento econômico com os juros, né, com as taxas de juros. Só que tem umas forças novas no mundo acontecendo de 10, 20 anos para cá que jogam a inflação para baixo, né? Então, por isso que os governos todos jogaram os juros para baixo e estão fazendo o que a gente chama de incentivos fiscais, né? Estão tentando recuperar o emprego e o crescimento, jogando mais liquidez na economia, né? E isso, obviamente, é positivo para as bolsas, né? Por isso que a gente viu essa recuperação muito rápida das bolsas do mundo todo, e principalmente as bolsas americanas seguem batendo recorde atrás de recorde, né? Isso vai ser assim para sempre? Provavelmente não, né? Vai haver períodos em que vai haver uma realização e isso é até saudável para o mercado, tá? Então, o que a gente está tentando identificar é quando que essa eventual realização vem, né? Para a gente, de novo, tentar se proteger, né? E dependendo do tempo, é que isso, todas as crises passam, né? Então essas realizações também vão passar quando elas vierem, e aí tentar entender quando que elas terminam para tentar buscar uma recuperação que a gente acredita que virá. Tá? Então, muito foco aqui, muito trabalho, né? Tentando entender exatamente quais serão as medidas que o Banco Central americano vai tomar. Esse é a grande variável, tá, gente? É entender os passos do Banco Central americano. Isso aí define praticamente todo o resto, e é uma leitura muito difícil, né? Assim, tem muita gente olhando isso, né? Muita gente muito mais esperta que a gente, inclusive, então é um trabalho bastante duro, né? De não trocar os pés pelas mãos, é muito comum, né? No mercado você acha uma coisa e acontece outra completamente diferente. O que acontece é que, dada a característica de risco dos nossos fundos, quando isso acontece, às vezes as pessoas nem percebem, tá? Porque dá uma redução assim tão pequena, eventualmente, que não parece que a gente errou muito. Tá? Mas isso é pela característica dos fundos, mas a gente não está livre de ter uma queda maior. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção nesse momento. Nesse momento que eu digo não é hoje, amanhã, semana que vem. É nos próximos meses. E a gente é positivo para o fechamento do ano. Tá? Então, eventualmente vai ter alguma correção aí, pode ter alguma correção nesse meio do caminho, mas a gente acredita que o ano termina positivo para as bolsas, tá? Maravilha, Paulo. E aí, pessoal, estão curtindo? Coloca aqui embaixo, hashtag tô curtindo. Uma curiosidade agora, Paulo. A gente vê o nome da instituição, né? Dália, né? E o seu nome é Paulo Dali. Alguma relação? Cara, pois sim e não, né? Porque dália, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é uma flor. A gente queria um nome diferente, né? Para a nossa gestora. E, na realidade, o Dália, ela tem as letras de 20 sócios fundadores, né? Então, o D, além de DEI, né? O meu sobrenome é também de Delfim, da Sara Delfim. Tá? Então, a gente botou lá num arquivo de Excel, né, as nossas iniciais, palavra que surgia que representasse bem como a gente pensava, né, quem somos, esse tipo de coisa. E a Dália também é uma flor que ela é originária aqui da América Latina, né? E o nosso time de análise, eles cobriam a região América Latina no Bank of America Merrill Lynch. Tá? Então, tem essas relações, tá? É um nome, poxa, bastante legal, uma flor. A gente tem uma sócia relevante no time, que é a Sara, como sócia relevante. Nós temos aqui uma diversidade muito grande, né? Nós somos hoje 26 pessoas, tendo 14 homens e 12 mulheres aqui na Dália, então tem um equilíbrio muito legal, né? A gente entende que essa diversidade de pensamentos e de gênero é altamente importante para a troca de ideias, para não só de gestão, mas nos controles, no risco, no jurídico. É importante ter gente que pensa diferente, que tem uma visão diferente, né? E, assim, não existe pensamento mais diferente do que o do homem e o da mulher, correto? Assim, é uma loucura como isso acontece, né? Então, a gente acha que isso é extremamente interessante, adiciona valor ao nosso dia a dia, né? E, no final das contas, os nossos cotistas são os que se beneficiam disso também, tá? Então, a gente preza muito isso. E, assim, é isso.
indo muito bem, graças a Deus. É aí, pessoal, tá, é curiosidade. E é legal essas coisas porque o ser humano aprende com referência, né? Então, a referência da Flor eu vou pesquisar aqui também. Gostei muito do bate-papo, viu? A gente está aqui entrando em 1 hora já de bate-papo. É, respondemos aqui a maior parte das perguntas. Você tem alguma consideração, alguma pergunta para fazer, Rodrigo? Não, não. Só agradecer, tá, Paulo? Gratidão mesmo de bater um papo com vocês, né? A gente gosta muito da Dália. Desde a da fundação, tá, que eu acompanho, a XP falou muito bem de vocês logo de entrada. E com certeza a XP acertou nessa parceria, né? Acho que foi bom para os dois, né? E para os assessores também, né? Uma parceria de longo prazo. Vocês são muito competentes no que fazem, são um dos melhores aí do mercado. Os números mostram isso, né? A gestão aí, a experiência dos gestores que estão por trás. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente possa aí, num breve momento, fazer um evento presencial ou então um outro evento online. Obrigado mesmo. Bom, Rodrigo, a gente que agradece. Na realidade, quem mais ganhou com essa parceria foram os investidores, né? Assim, a gente, por conta da XP, conseguiu atingir desses 160 mil, pelo menos uns 145 mil, tá? Que são da XP, do grupo XP. Então, acho que o principal beneficiado foi o investidor. Então, assim, muito obrigado aí pela confiança, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Vamos sim fazer Daqui a pouco vai melhorar, né? A gente está se vacinando, acho que vocês já se vacinaram. A Andressa se vacina amanhã. Olha só, ela tem acho que 17 anos, Andressa. Tem, não? Quase, um pouquinho mais. Mas eu não vou falar quanto. Boa, então assim, eu já vacinei a primeira, né? Daqui a pouco a segunda, então vai melhorar isso, né? Pessoal, mais um pouquinho de paciência, né? E a gente com certeza vai, se não esse ano, Rodrigo, mas, poxa, com certeza no ano que vem vamos aí no Canecão tomar um chopp, bater um papo, contar umas histórias, né? Acho que é o mais interessante, né? O mais legal. E antes de passar aqui a palavra de volta para vocês e para a Andressa, gente, leiam as nossas cartas, assim, são mensagens muito simples, né? Claras, que a gente tenta passar. É importante que vocês entendam o que a gente está fazendo, e as nossas cartas tentam, com uma linguagem bastante simples, passar um pouco disso, tá? Então, são cartas muito legais, quando o momento permite, inclusive, bem-humoradas, tá? Fazendo, para se tornar uma leitura mais agradável. 2 páginas somente, estão todas no nosso site, além, obviamente, do vídeo da Pax Americana, e, assim, é muito legal, bastante educativo, né? Com algumas informações peculiares, assim, que a gente nem imagina. Mas na hora que a gente para pensar, faz muito sentido isso. Tá? Então, obrigado de novo, pessoal. Saúde para vocês e, poxa, uma ótima noite e final de semana. Obrigada a todo mundo pela atenção, por ter ficado com a gente esse tempo todo. Obrigada por vocês, pelo time da 1A, pelo convite. Com certeza a gente está à disposição, se vocês quiserem fazer outras rodadas, se vocês quiserem tirar dúvidas também, pode ligar aqui, falar com a gente, por intermédio também da 1A, que com certeza vai ajudar vocês muito nessa ponta, principalmente até da Previdência, que a gente falou bastante aqui também. E se puderem também, né, nessa parte de cartas que o Paulo falou no nosso site, é onde fica hospedado o vídeo da Pax Americana. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tá ali em Cartas da Gestão. E a gente fica à disposição. Nós vamos passar para os clientes, sim. E obrigado, né, em nome da 1A, eu agradeço todos os telespectadores aqui que estão aqui conosco presentes, ou aqueles que estão assistindo agora nesse momento, que chegaram até o final. Muito obrigado, tá? Nós trabalhamos todos aqui para o seu sucesso. Então, se você ficou interessado nos fundos da Dália, procure o seu assessor, ele vai te auxiliar, melhor posição, como fazer esse tipo de investimento, tá certo? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço a companhia e a atenção de todos vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. Sigam as redes sociais da 1A Investimentos, tá certo? E um beijão para todos vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau, pessoal. Tudo de bom.